Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom seja qual for o horário que você esteja tendo acesso a esse podcast. Meu nome é Eduardo da Costa Mendes, sou a voz por trás da narração e também sou a cabeça pensante que fez acontecer e surgir esse conto, o qual eu irei ler para vocês agora. Bom, para quem não sabe, eu sou escritor, trabalho na linha da ficção científica e do horror clássico. E o conto da vez é um conto de horror, chamado A Lenda da Areia Negra. Então, espero que vocês gostem e vamos lá, até o final. A Lenda da Areia Negra. É muito comum encontrar pessoas crentes na teoria de que a arte é uma das poucas vias capazes de diferenciar a humanidade de um bando de animais selvagens, os quais instintivamente caçam e se mordem por prazer. Mas sendo eu o responsável por contar essa história, tentarei mostrar a você que a arte não se resume à beleza ou à maestria de todas as suas vertentes criadas pelo homem. Mais feliz seria o mundo se assim o fosse, mas nem mesmo os mais escrachados deleites proporcionados pela poesia foram capazes de arrancar o homem da escuridão na qual mergulhara ao longo de sua história por conta da pouquíssima propriedade dada à arte. Antes de dar início, gostaria de esclarecer 3 fatos imprescindíveis para o entendimento dessa história. O primeiro fato é que a data e o nome do local onde essa infeliz história ocorrera não poderão ser revelados, pois são verídicos e muitas pessoas ainda mantêm sua sanidade ou ainda não se mataram por terem conseguido deixar as horríveis lembranças daquele tempo para trás. E não seria justo que por conta do meu relato, tais fantasmas voltem para assombrá-las. A segunda questão é que os nomes de todos os personagens narrados serão substituídos por suas devidas profissões. E isso porque essa questão também tem como finalidade zelar pela integridade de todos os antigos moradores desse local. E por fim, quero deixar claro meu papel nessa história. Sou apenas o narrador e, graças a Deus, não tive participação nos acontecimentos que aqui relatarei. Até porque acredito muito que jamais poderia passar por todos esses acontecimentos. Como eu havia dito, a arte está diretamente ligada ao contexto desse conto e tenho por obrigação revelar o motivo. Tudo começou com a sucessão de desgraças na vida do artesão vidreiro da cidade. Personagem esse que por sua vez era um bom homem até ser confrontado pela desigualdade trazida pelo petróleo. O menino só se torna um homem depois de perfurar uma cachalote. Tal ditado era seguido à risca pelo artesão vidreiro, tanto porque você só terá uma mulher depois de perfurar uma baleia. Era o que o seu pai, o pescador, dizia. Mas agora, graças ao óleo negro que brotava do chão, os meninos não precisavam mais forjar sua hombridade nos convéses de algum baleeiro. Dessa maneira, a pederastia rapidamente transformará a sociedade num caos. Era o que ele pensava. Mas os problemas do artesão vidreiro não estavam ligados ao petróleo apenas pela masculinidade que um homem pode adquirir ou não em uma pescaria de baleias, mas sim pelos derivados do ouro negro, os quais impetuosamente surgiram para substituir seu trabalho e o de muitos outros como ele. O plástico e a borracha começaram a inundar cada vez mais não só as cidades, mas também a mente das pessoas. E ao dizer que tais derivados invadiram até a mente das pessoas, me refiro ao sentido literal da frase,
pois ainda que essas substâncias possam ser coloridas artificialmente, o cinza que elas trazem para a vida é incomensurável. E se não acredita no que digo, peço-lhe para comparar o verde de uma garrafa ao de um repasto banhado pela aurora, ou o azul de um broche ao de algum oceano, onde a fronteira entre a água e o céu pouco se distingue. E se isso não lhe convencer, observe seu entorno da mesma maneira que o artesão vidreiro fez. Após a erudição do petróleo, ele observou assiduamente a cidade e viu quanto as pessoas deixaram de se importar umas com as outras. E a conclusão a qual chegou foi: quanto maior o contato do homem com a natureza, maior será o seu senso de humanidade. O mesmo se diz respeito ao nível do consumo da arte em cada indivíduo. A sensibilidade das pessoas se altera em função da observação da arte, tal como se dá com a observação da natureza. Essa resposta ele encontrara nas desgraçadas crianças que erram sem rumo pelas ruas e que não geram constipação alguma nos transeuntes escravizados pelas novas ornamentações de plástico e borracha nas grandes cidades, mas que ativam nas pessoas do interior uma revoltante sensação de impotência por não poderem ajudar o tanto quanto gostariam. E, a cada dia mais, o artesão vidreiro caiu na consternação de se ver como se seu corpo estivesse perdendo a cor, dando a ele uma invisibilidade diáfana de uma sombra em meio a caliginosas noites. Mas sendo o artesão vidreiro um homem bastante altivo em relação ao seu trabalho, jamais admitirias o menosprezo por criações que sequer eram moldadas em fornalhas ou soprados por lábios experientes. E a única coisa a qual ele poderia ter feito em protesto fora executada em conluio em uma sórdida noite de tempestade, na taverna mais voluptuosa e asquerosa de toda a cidade, com um bibliotecário, um jovem amalucado que perdera parte da sanidade em função do excesso de leituras. O artesão vidreiro sabia que somente nos registros mais ancestrais poderia encontrar algo capaz de ir contra o avanço daquela praga. Talvez a tecnologia jamais fosse na contramão do progresso, mas sem dúvida os mitos e lendas guardavam poderosos segredos capazes de ajudá-lo. E fora nos crípticos registros cedidos pelo bibliotecário louco que o artesão vidreiro encontrou o que buscava. E o infame conhecimento adquirido em uma porção de livros roubados do setor mais sigiloso da biblioteca da cidade foi o responsável por dar-lhe o norte necessário nas buscas por respostas. Cada página daqueles livros fora lida tão secretamente que nenhuma suspeita fora levantada por parte da inquisidora sociedade local. Até porque, para camuflar sua prática repudiável, sob o tênue bruxuleio de velas carcomidas em bagas, a calada da noite era o único horário dedicado pelo artesão vidreiro a se debruçar sobre sua escrivaninha e ler as nefandas palavras dos manuscritos. E tudo isso tinha como propósito não causar alarde, tampouco ferir a reputação de um homem tão nobre quanto era o artesão vidreiro, e que provavelmente seria taxado como lunático ou acusado de bruxaria por estar se envolvendo com assuntos tão sombrios caso descobrissem a peculiaridade das obras às quais conduziam sua pesquisa. Subsequente aos seus estudos febris, noites em amiúde trouxeram os mais especulares pesadelos, os quais fustigaram tal como o cocheiro apressado chicoteia as costas de seus alazões. Mas isso não fez com que ele desanimasse, pois para o artesão vidreiro
não existia sina mais infausta que a desaprovação social gerada pela falência. Sem dúvida, a morte lhe era mais sugestiva que um final tão desonroso, e por esse motivo, ele precisava encontrar uma maneira de superar o plástico e a borracha. Apesar de soturnas, as buscas do artesão vidreiro renderam-lhe um comparsa. E esse se tratava do soprador aprendiz, o talentoso, porém falido jovem que residia no gorgolejante cais da cidade. Tal personagem possuía um histórico bastante conturbado e violento antes de conhecer as minúcias da arte de modelar vidro apresentadas a ele pelo artesão vidreiro, seu mestre. E seu interesse pela funesta pesquisa estava relacionado ao quanto ele desejava nunca mais voltar a ser tratado com escárnio pela sociedade, pois o mesmo sonhava ser um nobre munido de cortejos e hinos enaltecedores. E ao que parecia, graças ao plástico e à borracha, tão logo ele voltaria a ser um morador de rua digno de insultos e cusparadas. Ambos se dedicaram tanto quanto puderam para traduzir as línguas milenares que compunham boa parte das obras, mas por não se tratarem de conhecimentos prosaicos, quando nem mesmo as mais ávidas pesquisas foram capazes de sanar suas necessidades, precisaram recorrer às mais sórdidas atitudes que uma pessoa pode praticar. E por fim, raptaram o professor. Tal homem também não fora capaz de traduzir todos os textos, mas uma de suas descobertas arrastou a situação para muito além do que a pérfida dupla havia conseguido. Graças à junção de alguns manuscritos e à resolução de alguns enigmas obscuros, um mapa foi descoberto, indicando um lugar longínquo, perdido em meio a florestas e desertos, mas detentor de malignos poderes capazes de conceder realizações extravagantes. Mas não posso afirmar que a descoberta do mapa fora feita de maneira simples e pacífica, pois ter os ossos quebrados e os dentes extraídos foi o custo que o professor precisou pagar por seu conhecimento. Ao final da tortura, para que suspeitas não fossem levantadas, mataram-no e lançaram-no ao mar. Esperançosos por terem um mapa em posse, a dupla solicitou os trabalhos do capitão, personagem que acreditou serem loucos ao receber a proposta de levá-los e deixá-los além das fronteiras conhecidas pela navegação. Mas não sabendo toda a loucura antecessora a tal pedido, por fim, por já ter um grupo expedicionário rumando para a mesma direção, o capitão resolveu aceitar a proposta e a generosa quantia em dinheiro ofertada pela dupla. Talvez, se o capitão tivesse ciência de que parte daquele valor tivesse sido desonrosamente levantado com a venda dos bens roubados do professor e que o mesmo fora brutalmente assassinado para tal, não aceitaria. Mas em meio a uma sociedade subjugada pelo ritmo ditado pelo petróleo, dinheiro é sempre dinheiro e de nada importa a sua procedência. Então, o artesão vidreiro e o aprendiz soprador partiram, cada qual com o seu quinhão de responsabilidade. E eles cruzaram o firmamento e zingraram esperançosos por muitos dias e noites, mesmo sabendo que ninguém mais apoiava a empreitada a qual tanto se empenhavam. Diante da pusilanimidade de um homem incapaz de seguir um destino tão incerto, o capitão, incrédulo na possibilidade de sucesso dos dois, resolveu voltar. E quando o capitão decidiu não levá-los mais por tão brumosas e encapeladas águas, nem mais seguir adiante, a dupla contou apenas com as poucas provisões que carregavam e as orientações descritas naquele mapa desconexo. E por estarem cientes dos riscos intrínsecos à jornada,
Sabiam eles que ao final de tudo debitariam seu sucesso ou fracasso no sabor da sorte que os conduzia. Durante a fantástica viagem, o artesão vidreiro e o aprendiz soprador passaram por ruínas abandonadas há tanto tempo que as minaretes que a compunham viam-se quase que inteiramente tomadas por arbustos e eras. Passaram também por palúdicas florestas esquecidas pelo tempo, onde a loucura era trazida em forma de pântanos jamais chapinhados por pés civilizados, pelos persistentes insetos cravejadores e pela mixórdia sonora, oriunda de indizíveis feras. Também toparam com tribos canibais, as quais ofertavam cabeças semidevoradas e empaladas a totêmicos deuses antropomórficos, em rituais escandalosos e regados de tamborilantes e compassadas danças comunitárias. Mas nada disso os desmotivou, pois tudo aquilo estava previsto no mapa e tão perto pareciam eles de estarem do seu regozijo. Ao que tudo indicava, eles enfim haviam chegado ao destino desejado, pois frente a eles escancarava-se a enorme abertura de uma milenar caverna, tal como os atraentes portões do inimaginável. E despudoradamente eles entraram sustendo suas lamparinas alimentadas por óleo de baleia. Porém, quanto mais os aventureiros avançavam, maior parecia ser a insignificância da presença da dupla em tão caliginosa redoma. E tão miseravelmente medíocres se mostraram seus aparatos, que conforme eles dardejaram a escuridão da caverna, mais inúteis se tornaram suas faculdades físicas, pois lá eles ouviram burburinhos fantasmagóricos, cânticos assombrados e tormentos vindos de todas as direções, sem nada poderem fazer em prol de si próprios. E podendo confiar basicamente no olfato e na audição, pouco se entendia sobre os ruflados sons que emanavam do cume da caverna, os quais aludiam à terrível ideia de que titânicos morcegos os espreitavam, sedentos em sorver-lhes até a última gota de sangue. Mas ainda assim, mesmo que fastidiosamente, eles continuaram a enfrentar o ébano, e por fim se depararam com uma esclerótica luz ao final das trevas que os envolviam, e atraídos como moscas, seguiram tal caminho. O mais próximo para uma explicação sensata para o que eles encontraram é que se depararam com alguma espécie de templo. O arcaísmo em suas construções não remetia a qualquer tipo de arquitetura já vislumbrada pela dupla, mas isso não impedia o lugar de possuir uma proeminência singular. Monólitos enormes não permitiam que o teto viesse abaixo, e uma cachoeira de areia negra despencava de uma abertura ligada à superfície. E os pequenos cristais reluziam e sedutores tilintavam como o próprio ouro, dando ao local uma incrível aparência jamais vista. Mas uma áurea maligna pairava sobre aquela atmosfera, fazendo com que o horror crivasse suas garras nas almas dos mórbidos aventureiros. Pouco tempo tiveram eles para fitar a contemplativa construção, pois antes que analisassem cada detalhe do lugar, foram chamados por uma impetuosa força, a qual consideraram como voz apenas por analogia, para que assim não enlouquecessem com a ideia de que aquilo se tratasse de algo além de suas compreensões. E a voz emanava fúria, maldade e perversões ancestrais, mas ainda assim surgiu propondo-lhes a realização de desejos e anseios ao preço de dor e sofrimento futuro.
e seduzidos pela ideia de que junto àquela entidade conseguiriam o que ali buscavam, a dupla clamou por ajuda e suplicou de joelhos para que conseguissem arrumar alguma maneira de superar o plástico e a borracha. Ordenados pela entidade, o artesão vidreiro e o aprendiz soprador encheram um cântaro com a areia negra e ouviram que nem mesmo o tempo seria capaz de esgotar aquela fonte a qual levavam. Mas era um fato que os frutos provenientes da prosperidade adquirida com a areia negra seriam amargos. Então, mesmo sabendo da mácula que carregariam por portar aquele recipiente cheio de areia negra, eles aceitaram a proposta e voltaram para a casa. Após a longa viagem, ainda fatigados pelas intempéries que passaram durante o retorno, a dupla mal havia chegado quando se depararam com o roupante boticário, personagem que eles aguardavam impaciente à porta. Para a surpresa do artesão vidreiro, 1000 frascos de perfume foram encomendados pelo boticário, empreitada que lhe renderia uma boa quantia e longos e confortáveis meses ao final do trabalho. E por não haver motivos para espera, ele ordenou ao aprendiz soprador que acendesse a fornalha para que ambos soprassem e moldassem a areia negra até que a mesma se tornasse elegantes frascos de vidro negro. E eles não acreditaram na velocidade a qual entregaram a encomenda, pois somente pessoas absortas pelos demônios mais infatigáveis seriam capazes de passar tantos dias e noites à beira do fogo, sem sequer dormir, com o intuito de entregar uma encomenda. Mas ainda assim, eles o fizeram, e tão logo estava o boticário à sua porta, pegando seus frascos e entregando-lhes a importância combinada. Passada uma semana desde a entrega da encomenda do boticário, o artesão vidreiro folheava um jornal atrás de anúncios com alguma relevância, mas acabou por ser fisgado por uma assombrosa matéria, cujo assunto falava sobre um assassinato de uma criança cometido pela própria mãe. Segundo o artigo, a mulher acabou por se matar após a consumação da morte da filha. Porém, a estranheza de tal caso não estava apenas na morte em si, mas sim na forma como a mãe agira. De acordo com a matéria, após introduzir uma porção de cacos de vidro na goela da garota, a mulher cortou os pulsos com o resto que sobrara de um frasco quebrado de perfume. De pronto, a imaginação do artesão vidreiro associou os frascos oriundos da areia negra, repleta de ominosas promessas, feitos por ele e seu aprendiz, mas por conta de um vislumbre em outra matéria, a qual falava sobre a falência de uma refinaria de petróleo, o artesão vidreiro acabou por esquecer o assunto diante da comemoração ao fato de que o plástico e a borracha haviam perdido um de seus aliados. Cada dia mais, novos clientes surgiram em busca das obras do artesão vidreiro, e muito comum foram os pedidos de lustres, jarros, luminárias e todos os tipos de adornos possíveis de serem confeccionados com vidro. E tão prósperas eram as vendas que até mesmo os estilhaços das obras fracassadas estavam sendo formidavelmente cobiçadas, tais como especiarias barganhadas nas feiras livres e leilões. E no mesmo ritmo que a clientela cresceu mais e mais, a areia negra continuou a espargir do pequeno cântaro até que fora impossível mantê-la dentro da galeria de arte, pois o lugar estava prestes a se tornar um oásis de negror
em meio a um deserto de fascinados incapazes de aceitarem conhecimentos divergentes aos ensinamentos comuns. E para camuflar os seus feitos da sociedade ignorante, o artesão vidreiro e o aprendiz soprador compraram um terreno onde esconderam a fonte de onde extraíram a matéria-prima de suas obras. Decorrente à grande procura de suas obras, em um breve intervalo de tempo eles fizeram fortuna e gozaram tais como os antigos reis babilônicos, empregando seu ouro em orgias regadas por banquetes e bebedeiras nunca antes vistas. E aqueles que os acompanharam juraram que seria impossível uma pessoa comum beber e fornicar da maneira como eles o fizeram, pois somente um corpo acometido por uma legião dos súcubos mais extravagantes seria capaz de suster o prazer com tanta intensidade e por tanto tempo. E conforme os dias se arrastaram, piores e mais intensos foram os relatos transcritos nas matérias dos jornais. Pessoas que arrancavam os próprios olhos por acreditarem ter cacos de vidro dançando e lacerando seus globos oculares. Suicídios motivados por devastadoras visões em espelhos fitados em horas mortas da madrugada. Corpos encontrados com os rostos rasgados, com profundos sulcos abertos, os quais não poderiam ser associados a outra coisa que não fosse alguma espécie de vidro. Essas eram apenas algumas das ocasiões narradas nos jornais, mas contrastando os repugnantes sentimentos gerados por tão infelizes histórias, estavam os relatos da decadência do petróleo no mercado. E isso arrancava fulminantes gargalhadas do artesão vidreiro e do aprendiz soprador. Em certa noite, de misteriosas brumas, eis que o taverneiro surgiu à porta do artesão vidreiro, solicitando-lhe um montante de 2.000 garrafas. Segundo o taverneiro, personagem de voz pesada e corpulência viril, dentro de algumas semanas, o melhor carregamento de cerveja seria trazido pelo cervejeiro, e de maneira alguma ele poderia perder a oportunidade de lucrar com tal fato. Sem contrariedade alguma, o artesão vidreiro aceitou a encomenda e pôs-se a trabalhar junto de seu aprendiz, e tão logo lá estavam as 2.000 garrafas, como se a dupla contasse com a ajuda de um batalhão de sopradores e modeladores de vidro. Algumas semanas depois, relatos sobre bêbados que gorgolejavam um misto de sangue e vidro negro pela boca inundaram as páginas dos noticiários, importunando até mesmo a tranquilidade do feliz cotidiano da burguesia, a qual pouco se importa com os outros. Alguns dias após o aumento das mortes por ingestão da cerveja, o cervejeiro fora enforcado em praça pública, após ter sua fazenda incendiada pela inquisidora sociedade ignorante, a qual, em meio a golpes brutais, despedaçaram sua filha e esposa. Familiares enlouquecidos urgiam gritos que fomentavam a ideia de que a bebida responsável pela morte dos seus entes havia sido envenenada ou submetida a algum tipo de feitiçaria. O taverneiro também teria o mesmo fim, caso não fugisse em uma pequena nau de pesca de atum, mas por sorte conseguiu chegar ao outro porto magiador de grandes centros, bem longe do seu estabelecimento. Quando a sociedade já se via absorta por um pandemônio de loucura e medo, o senso comum empurrou um fluxo de amedrontados para dentro das igrejas. A crença de que respostas inexplicáveis pudessem ser obtidas a partir do pagamento das ninharias
a partir do pagamento de ninharias, fora responsável pela lotação dos grandes templos religiosos. E em um desses templos, após tantos valores serem depositados nos sopés dos altares, o diácono decidiu melhorar a estrutura de sua catedral, para assim chamar a atenção de outros fiéis, dispostos a deixar o fruto dos seus trabalhos sobre sua guarda. E para isso, ele contratou os trabalhos do artesão vidreiro e do aprendiz soprador. A intenção do diácono, personagem abatinado, calvo e nitidamente ganancioso, era construir um teto de vidro em mosaico, cujos desenhos representassem a peregrinação de Cristo durante seus momentos finais, tarefa a qual não renderia dificuldade alguma para o artesão vidreiro, e por isso o mesmo também aceitou. Semanas foram necessárias para a conclusão de tal trabalho, e durante esse tempo, outras notícias tristes recaíram sobre a sociedade. Em uma delas, um afortunado tecelão contou quão louca fora a morte que lhe arrancara sua amada. Segundo ele, a jovem gestante já não se controlava no que dizia respeito aos seus desejos, e em certa ocasião, ela lhe pedira um doce, o qual muito lhe fazia lembrar sua infância. Quando teve seu desejo acatado, após ser deixada sozinha, a gestante devorou a guloseima e a tigela que a comportava com mordidas ferozes e audíveis, as quais fantasmagoricamente ressoaram por toda a casa. E a confirmação da perícia de sua morte apenas afirmou o que todos sabiam, que a causa da morte da jovem e de seu bebê se dera pela ingestão de uma grande quantidade de vidro negro, impossível de ser expelida pelas vias normais dos seres humanos. Mas ao final daquelas semanas malditas, o artesão vidreiro enfim entregou a encomenda do diácono, e esse, por sua vez, ficou muito contente com o resultado da extravagante obra, pois teve a certeza de que tamanho detalhamento e opulência seriam os chamarizes perfeitos para os ignorantes dispostos a pagar pela salvação. E agora, já prestes a dar fim a essa infeliz história, preciso narrar alguns fatos divergentes à trama principal, a qual envolve o artesão vidreiro e o aprendiz soprador. Antes mesmo que a dupla de assassinos tivesse embarcado rumo a louca aventuras que lhes rendera a areia negra, o detetive se empenhava para desvendar o assassinato do professor. Decorrente de sua investigação, ele chegou ao nome do bibliotecário louco, e usando das técnicas de tortura mais eficazes, o detetive, personagem de poucos interesses alheios aos seus casos, descobriu quem eram os responsáveis pela morte do professor. E ainda pior, tomou ciência da existência dos estudos blasfemos dirigidos pelo artesão vidreiro e pelo aprendiz soprador. Já não haviam mais dúvidas quanto a quem eram os responsáveis pela morte do professor, e por esse fato, o detetive estava mais que disposto a levar a dupla ao júri. Porém, por função do artesão vidreiro e o aprendiz soprador terem se tornado baluartes extremamente benquistos pela burguesia, o detetive precisou recorrer a forças maiores. Com muita sorte, ele conseguiu o aval de prisão para ambos e, sem muita espera, partiu juntamente com uma comitiva de guardas em busca dos réus. Depois de muitas buscas, o detetive encontrou a dupla finalizando o mosaico da Via Sacra no teto da catedral. Os fiéis que lá se encontravam protestaram quando o homem da lei urgiu voz de prisão ao artesão vidreiro e o aprendiz soprador, mas isso de nada adiantou, pois os dois foram levados sob custódia. Durante o julgamento da dupla,
Ninguém acreditou na veracidade das ocasiões deferidas contra os dois, mas quando a leitura dos crípticos registros foram mencionada pelo juiz, o tom adotado pelo populacho mudou. Eles se enraiveceram e começaram a acusar o artesão vidreiro e o aprendiz soprador pelas horríveis mortes que cada vez mais vinham assolando a população. E para que a dupla não fosse subjugada pelo peremptório ódio da sociedade, os guardas precisaram intervir. Mas o fato de que o povo foi impedido de flagelar a dupla não significou sorte para ambos, pois uma sentença nada branda fora aplicada em cada um deles. Um dos fatos mais interessantes de toda essa história é que a sentença do aprendiz soprador rendera-lhe a realização de um sonho, pois não raras foram as vezes que o mesmo, recostado no conforto de sua cama, rogou aos céus para que um dia se tornasse alguém digno de cortejos e cantorias e deixasse para trás as tristezas vividas em seu tempo passado, marcado pela mendicância. E graças à sua sentença, seu corpo fora arrastado em praça pública por um comboio de guardas, fustigado da maneira mais escárnica possível e cuspido por toda uma turba em revolta. Dessa maneira se deu seu cortejo. Triste fim para alguém que vivera infelicidades demais durante sua miserável vida. Já o artesão vidreiro fora queimado, sendo considerado um bruxo em seus momentos finais. Mas há quem diga que mesmo enquanto as labaredas chamuscavam a pele do artesão vidreiro, ele gargalhou e morreu alternando seus suspiros finais entre dolorosos gritos e ensandecidas comemorações relacionadas ao quão inferiores eram o plástico e a borracha em relação à sua arte de modelar vidro. E aquela gargalhada aos pés da fogueira renderam pesadelos para as crianças e lendas horripilantes para os mais velhos. E de fato, existem propriedades para que a população taxasse o artesão vidreiro de bruxo, pois enquanto ele ardia em meio às chamas, o teto da catedral despencou sobre uma multidão de religiosos, fadando todos a uma morte rubra e repleta de especificidades dignas das visões mais infernais. E ainda que toda essa desgraça tenha induzido à migração da maioria dos moradores da cidade e forjado essa infeliz história, o que de fato concretiza a lenda da Areia Negra são as especulações acerca de um longínquo lugar onde poucos ousam ir. Um lugar onde dunas e dunas de areia negra, as quais recobrem o panorama de horizonte a horizonte, ainda espargem de um débil e incessante fluxo vindo de um pequeno cântaro lá deixado. Então, gente, esse foi A Lenda da Areia Negra, conto escrito por mim mesmo, né? Por eu mesmo, no caso. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder dar uma ajuda aí, dá uma curtida, compartilha aí com o pessoal para poder escutar essa história enquanto estiver cozinhando, fazendo algum tipo de atividade. E para ajudar as pessoas também que têm aquela dificuldade com leitura, né? Pessoas cegas, pessoas que sofrem de algum tipo de problema, uma dislexia, alguma coisa assim. E é isso, gente. Muito obrigado. E a próxima leitura será O Homem Jacaré. Fiquem gente, espertos só aí. mais uma coisa, desculpa. Só para falar que esse conto ele está à venda na plataforma Amazon, tá? Em formato de e-book. Então quem quiser e quem puder dar uma força lá comprando, ele é baratinho e vai ajudar muito aqui o canal e a mim também. Até porque também tem a questão
da experiência, né, de você ouvir um conto, é uma experiência diferente de você ler esse conto. Então, muitas vezes, lendo ele, você tem um pouco mais de entendimento. Enfim, são experiências diferentes. Então, quem tiver interessado e tiver essa possibilidade, puder dar essa força aí, compra lá na Amazon e também, se conseguir, marca umas 5 estrelas para mim lá, porque o conto é bom, hein? Enfim, gente, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.